Bem-vindos de volta ao nosso estudo do livro de Provérbios. Hoje nós vamos para a última parte do capítulo 1 e nós vamos ver como a sabedoria ela pode se tornar, ela está disponível o tempo todo por intermédio das Escrituras e que se um jovem simplesmente ouvir e responder adequadamente a mensagem dela, então o jovem aprenderá a andar e viver uma vida com sabedoria. Então vamos começar a ler no capítulo 1 e no versículo 20, nós vamos ler até o fim do capítulo. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. E em vindo o vosso terror como a tempestade, e vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Antes de começarmos nosso tempo de oração, acho que você deve perceber que a sabedoria é uma coisa séria. Também é uma grande bênção para negligenciarmos isso. Se negligenciarmos isso, vai trazer danos terríveis para toda a nossa vida, em todos os aspectos e em todos os dias. Então, jovens, por favor, como alguém que às vezes os acompanhou até a própria bênção e alguém que às vezes negligencia a sabedoria, você deve entender isso. É extremamente importante. Agora, vamos orar ao Pai. Pai, obrigado por este dia. Agradeço por sua graça, gentileza e misericórdia que o Senhor nos mostra cada dia. Peço a Deus que o Senhor use esse tempo para mostrar aos que estão ouvindo, mostrar a grande importância de adquirirmos a sabedoria e de nunca negligenciarmos. Senhor, eu oro para que o Senhor cresça cada um de nós no temor do Senhor. E também aqueles que estão ouvindo, que eles busquem em sua palavra, que eles se submetam a vida deles ao Senhor, a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Agora, antes de começarmos a primeira parte, eu só quero colocar aqui apenas, eu dividi essa passagem em várias coisas diferentes. Vamos passar por elas muito rapidamente. Primeiro, sabedoria, disponibilidade. Eu quero que você saiba que ela se coloca disponível para você por intermédio da palavra de Deus. E em seguida, a sabedoria ela concorre. Sempre que há vozes vindo de outros lugares que vão tentar chamar sua atenção e te afastar da sabedoria e levar para a injustiça, então a sabedoria ela vai te repreender. Sim, a sabedoria ela repreende, ela vai dizer que você está errado quando você se volta para essas vozes barulhentas e você negligencia a palavra de Deus. E em seguida, o convite da sabedoria e a promessa que ela faz, a sabedoria nos repreende, ela ainda está aberta. Ela abre os braços para nós e ela diz, venha para mim. Então ela nos promete a vida e mais importante, a vida com Deus. E ela termina a vontade de Deus. E acusações, a sabedoria, ela volta, agora ela tem sido paciente. E ela se ofereceu a essas pessoas, mas elas não o tinham escolhido inteiramente, então ela vai indiciar eles e dizer para eles como eles estão errados, e em seguida eles desprezam a sabedoria. Agora você pode pensar, o que você quer dizer? Jovem, vai vir um momento em que eu espero que nunca aconteça com você,
onde alguém que negligenciou a sabedoria, e a sabedoria em certo ponto, mesmo que eles se corrijam, eles ainda vão sofrer algumas consequências por causa de suas tolices anteriores. E você não quer... Aprenda e viva. Não viva, cometa todos os tipos de erros, arruine a sua vida para depois então aprender. E finalmente, temos um exemplo de sabedoria. Ela vai nos mostrar como nós ficamos quando a negligenciamos e finalmente o argumento da sabedoria. E isso é o que é tão incrível. Mesmo depois de todas as rebeliões, todas as negligências, todas as tolices que nós podemos cometer, a sabedoria ela ainda permanece aí. E ela clama para que nós ouvirmos, para a gente ouvir ela. Agora, vamos começar e voltaremos ao versículo 20. Grita na rua a sabedoria. Nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama a entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Agora, lembre-se do que eu disse a respeito da literatura hebraica. Essa repetição é muito, muito importante. Muitas vezes você vai pensar, uau, eles apenas mantêm uma repetição, repetindo, quase a mesma coisa. Isso é verdade. Por quê? Porque para enfatizar, para mostrar a extensão da questão. Agora, então, veja o que diz sobre a sabedoria. Ela grita na rua. O que é que nós estamos falando aqui? Ela está disponível. Ela não esconde, ela não está em uma caverna, em algum lugar. Você não precisa ir até o fundo do mar para encontrar ela. Você não precisa ir até o céu para alcançar ela. Ela vem, nos encontra e como ela faz isso? Não é por intermédio da sabedoria do nosso próprio coração. Não é por intermédio dos pensamentos da nossa mente. É por intermédio das Escrituras. Assim, então, no versículo 20, ela grita nas ruas. Literalmente, ela dá um grito, tocando. Muitas vezes é traduzido como ela convoca uma pessoa, ela exorta uma pessoa. É como se ela estivesse de pé lá dizendo, me escute, me escute, me escute. E se você não escuta, bem, você simplesmente tem a culpa. Então, ela levanta a voz na praça, ela grita na rua, ela levanta a voz na praça e ela diz, bem, é basicamente a mesma coisa, você está certo. Então, por que ele está repetindo? Para que você ouça, para que você reconheça que se você não tem sabedoria, a culpa é sua. Então, ela ergue a voz, literalmente ela dá a voz dela. Ela dá a voz dela para você, ela grita para você, ela clama por você. E literalmente, no versículo 21, ela clama. Isso significa proferir uma chamada alta, um chamado alto. Você sabe, eu fui criado no meio de gado, cavalos, e acredite ou não, você pode, de fato, ensinar o gado a ouvir um chamado. Então, às vezes, eu era um jovem rapaz e eu estava andando e eu chamava o gado e eles estavam longe, eles sentiam, ouviam em algum lugar. E você sabe, eu chamava eles. Eu não vou fazer isso aqui agora porque soaria meio bobo hoje. Mas o ponto é que até os animais sabem onde podem ser alimentados e quando ouvem o chamado. Mas às vezes não somos tão inteligentes quanto o gado. Não somos, de modo nenhum. Porque Deus nos chama e não ouvimos. Você sabe, jovem, deixe-me dizer que na sua jovem vida, eu sei que você já está realmente um tanto ocupado. Agora talvez você vá para a escola, para casa, tenha lição de casa e você pensa, eu estou tão ocupado. Você não está ocupado. Confie em mim. Quando sair da escola, você vai estar ocupado. E os jovens perdem muito tempo. Agora, eu não estou dizendo que você não deve ter coisas, que você não deve brincar com as coisas que você gosta e todo esse tipo de coisas que são maravilhosas e saudáveis e que você deve fazer elas. Mas fazer os seus trabalhos escolares e depois brincar o dia inteiro e assim negligenciar a sabedoria, eu quero que você saiba que é exatamente o que você está fazendo. Você está negligenciando a sabedoria que você poderia usar na sua juventude, nos seus dias, jovens, seus primeiros dias crescendo nas Escrituras. Não é triste que a maioria das pessoas não comece a estudar a Bíblia até que não tenha 20, 25, 30, 40, 50 anos? Mas o que aconteceria com um jovem que aos 10 anos começou a se dedicar a conhecer a Deus,
a sabedoria. Ele seria sábio, ele teria um chamado de sabedoria. Você seria mais esperto que uma vaca, você vai ser mais esperto e tão inteligente quanto o gado, e você vai ouvir ela. Grita nas ruas e depois diz que ela pronuncia suas palavras nas portas. Agora, eu quero que você note algo, que as portas da cidade eram um lugar onde tudo acontecia. Os líderes se sentavam na porta da cidade ali, nos portões, os comerciantes se sentavam lá, e ali ficava lotado de pessoas que vendiam e compravam, enfim. Então, olha, e lá está nas ruas ouvindo dizer, 2 vezes ela está lá. Agora, eu vivi por muitos anos na América do Sul, e na América do Sul, a praça em uma vila, ou mesmo em muitas cidades grandes, é um lugar extremamente importante. É o lugar onde, se você quiser dar um passeio, e você vai à praça, você quer descansar no parque, normalmente esse parque, essas são instituições importantes que estão em torno da praça. E de novo, você vê o que ela está dizendo. Eu não estou me escondendo. Eu não estou me escondendo. Às vezes tratamos a Bíblia como se fosse algum tipo de grande mistério ou algo capaz de andar com Deus, algum mistério, precisa subir numa gaiola, em algum lugar e ficar lá por vários anos. E não é verdade. Não precisamos fazer isso para encontrar com Deus todos os dias. Nós encontramos Ele nas Escrituras, na oração. E ao fazer isso, você vai crescer em sabedoria. Agora, eu gostaria de poder alcançar, por intermédio deste vídeo, agora apenas agarrar ao redor do pescoço e sacudir um pouco você, e te informar, se você é um jovem e você está ouvindo este vídeo, agora que oportunidade, não muito me ouvindo, mas o que eu estou dizendo para você fazer, para começar a sua vida de forma certa, estudando as Escrituras. E quando jovem, o livro de Provérbios é um livro excepcional. Ele vai ajudar na sua juventude e na sua vida quando for mais velho, ok? Agora, vamos olhar para as competências da sabedoria. Versículo 21. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Agora, toda a ideia aqui é que ela não está escondida, ela está onde todos estão. Mas eu quero apenas parar por um momento e observar a palavra clama ou profere, e em seguida também a ideia de estar nas portas da cidade. Quando você estiver viajando, eu quero dizer, isso aconteceu comigo muitas vezes no país do Peru. Você está viajando, você sabe, tem as montanhas, os desertos e coisas assim, então você chega na porta, na entrada da cidade, e você vai para a entrada principal da cidade. Agora o melhor, eles não tinham muros nas cidades, mas você viria por intermédio de uma avenida principal, uma rua principal, e lá você ia ver todas as pessoas, e é aí que está a sabedoria. Mas não apenas a sabedoria, nem apenas ela ficava ali, o oposto da sabedoria também gritava alto. E aqui está algo que eu quero que você veja, que a sabedoria ela tem uma voz. Então a sabedoria ela sai naqueles lugares altos e movimentados, onde as pessoas estão, e ela grita com uma voz alta. Mas aqui está o problema. Há um monte de competição lá fora. Não é apenas a sabedoria clamando com uma voz. A tolice também grita com outra. Há uma abundância de pessoas tolas, ideias tolas, proclamações tolas, e todas elas vão estar pedindo a sua atenção. Elas de fato estão lá. Agora, como uma unidade jovem, você pode não estar sozinho na porta da cidade ou nessas ruas bagunçadas, mas agora deixa eu compartilhar algo com você que é tão importante. Por favor, me escute e entenda o que eu estou dizendo. Se você tiver alguma dúvida, pergunte a sua mãe, seu pai. É bom ter amigos. É uma coisa maravilhosa. Eu sempre tentei cultivar meus filhos com a arte de conversar com os meus filhos sobre o cultivo das amizades. E eu tenho muita sorte. Os meus filhos tiveram muitos amigos da idade deles. Mas muitas vezes eu vou conversar com os meus filhos e os amigos, junto com os seus pais, e nós estamos dizendo, ouvindo, nós te amamos. E você sabe, você tem 10 anos, você tem 12 anos, você tem 15 anos, nós estamos muito orgulhosos de vocês, e é isso, mas você é jovem. E porque você é jovem, você ainda não sabe tudo.
Você nem sabe muito, é uma questão de fato. Como eu disse antes, você não apenas não conhece as respostas, mas também não conhece as perguntas. Então, se você está próximo dos seus amigos, mas vocês nunca têm crescido na sabedoria, você e os seus amigos precisam estudar fora, longe um dos outros. Precisam estudar as Escrituras para adquirir sabedoria e impedir a tolice da juventude na vida de vocês. Também você quer estar perto de pessoas idosas. Nem todas as pessoas idosas, porque na verdade existem muitos idosos tolos. Eu conheci alguns idosos tolos que eram mais tolos do que jovens tolos. Mas o que eu quero que você entenda é que há todos os tipos de barulhos lá fora, todos os tipos de pessoas que te dão um chamado, e até alguns dos seus amigos vão te ligar para certas coisas, e quando eles fazem, nem sempre vai ser algo sábio. Então você precisa das Escrituras, e você precisa estudar as Escrituras com seus amigos. Mas o mais importante é estudar as Escrituras, você e os seus pais, ouvir a pregação, perguntar, fazer perguntas a pessoas piedosas, mais velhas, mas mesmo as respostas delas, você precisa conferir com as Escrituras. Você entende? Existem todos os tipos de vozes. Pense nisso por um momento, ok? Isso vai ser importante. Digamos que você dorme 8 horas por dia. Espero que você durma bem, mas espero que você não durma muito mais do que isso. Então, o que isso deixa com 16 horas, sobra 16 horas. Agora, você tem 16 horas e você não está ouvindo, você não está vivendo no vácuo, onde não há ruído algum. Há pessoas ao seu redor, há amigos ao seu redor. Talvez haja professores e colegas ao seu redor. A rádio, a televisão, a internet, e você está sendo constantemente bombardeado por barulhos por 16 horas por dia. E durante a maior parte do tempo, esses ruídos, esses barulhos não estão, de fato, de acordo com a palavra de Deus. Então, como você vai combater isso de volta? Você vai gastar 10 minutos por dia ouvindo a voz da sabedoria, e depois resta as 15 horas e 50 minutos ouvindo a voz da tolice, e você de fato acredita que você vai crescer, você acha que será capaz de se levantar e andar nessa vida de uma maneira que agrade a Deus, com esse tipo de relação entre ouvir o barulho e ouvir a Deus? Jovem, olhe o quão sério isto é. Se você sabe o que se eu passar 20 minutos no outro dia na palavra de Deus e continuar adiante, mas pense em comparação entre o tempo que você passa na palavra de Deus e o tempo gasto com o mundo e com os ruídos, os barulhos, que de fato geralmente não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, eu quero que olhemos apenas para a conclusão aqui. Basta olharmos para duas coisas novamente: sabedoria e disponibilidade. Você, me desculpe se você tem uma Bíblia e você está autorizado a ler, jovem. Você não tem desculpa. Você diz, mas é difícil, eu não entendo bem. Eu posso dizer a mesma coisa. Mas vale a pena. Vale a pena. Você sabe, cavar um buraco de 20 pés de profundidade ou 20 pés de diâmetro no seu quintal com uma pá na mão também é muito difícil, mas você faria isso se soubesse que lá tivesse 20 milhões de dólares em ouro no fundo desse buraco. Então, a sabedoria é muito mais valiosa e necessária do que apenas um montante de ouro. Porque o ouro não pode resgatar a sua alma. E o ouro não pode te ajudar por intermédio da vida. Muitas pessoas que ganharam muito ouro apenas arruinaram suas vidas com isso. Então, vale a pena. Então, a sabedoria está disponível. Você precisa levar isso a sério e não negligenciar a sua Bíblia. Não negligenciar a sabedoria. Mas o mais importante é não negligenciar a Deus. E depois, sabe disso, a concorrência lá fora. Há muito disso. Muito. E quando você ficar mais velho, você vai ouvir muito disso. Deixe-me dizer isso. Há um tipo de competição que, se isso acontecer, não há nada que você possa fazer a respeito. Quero dizer que você vive em um mundo caído. Você não pode subir e viver em uma gaiola, em algum lugar. Você não deveria, mas há uma concorrência que você pode cortar por aí. Existem certas coisas na internet que você não deveria ouvir e assistir. Existem certas coisas no rádio, na TV. Agora, todos esses meios podem ser muito positivos, mas eles também podem ser extremamente perigosos. E você
vive em um ambiente barulhento, um mundo barulhento. Você terá que aprender a discernir o que ouvir e o que não ouvir. E a única maneira de fazer isso é, antes de mais nada, ouvindo a voz da sabedoria. E é isso que nós temos aqui nos versículos 20 e 21. Da voz da sabedoria, chamando você. Bem, Deus abençoe. E vamos abordar isso na próxima lição. Deus os abençoe.